subir isto, não é? Vamos subir isto. Não quer sei como é. Tem que ser a subir, obrigada. Obrigadíssima. A dona Vitória está lá. Está mais próxima do Sr. Temos que usar os novos recursos da Assembleia da República, justificar a sua inclusão na modernização do Parlamento. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Como em todos os processos que fizeram com que a humanidade verdadeiramente avançasse, começou-se com grande antecipação, com um sonho de filósofos e intelectuais, e chegou o momento certo de ir transformando o sonho em realidade através de atitude ousada de estadistas com nome grande que souberam cruzar na dose certa o simbolismo com o pragmatismo, dando substância à concretização das ideias. Na verdade, a fundação da Comunidade Europeia de Carvão e do Aço, avançada por Jean Monnet em 1950, possibilitava, tal como se afirmou na altura, a conversão das matérias-primas da guerra em instrumentos de reconciliação e de paz. Quase 60 anos decorridos, um enorme caminho trilhado e um mundo completamente mudado. Um mundo simultaneamente mais próximo, mas mais diferenciado. Mais interdependente, mas com maiores clivagens. Mais visível e mais opaco. Necessariamente um novo desenho para a União. O atual contexto de crise financeira e económica mundial veio bem demonstrar a acertada opção estratégica feita por Portugal na integração deste espaço europeu primeiro e de inclusão na zona euro depois. Podemos hoje avaliar bem em que situação nos encontraríamos com uma política monetária nacional sujeita a todos os ataques e especulações devastadores para a nossa economia e simultaneamente destruidores de emprego e incapacitadores da geração de recursos para a construção de soluções de apoio à economia e de minoração dos efeitos destruidores da crise. Também o papel do país na construção de novos instrumentos de regulação mundial seria absolutamente irrelevante, para não dizer inexistente. Neste contexto, a integração no projeto europeu constituiu um reforço da soberania nacional. Ora, para responder às novas configurações dos equilíbrios mundiais, aos novos confrontos geoestratégicos e aos problemas da sustentabilidade ambiental, não chegam os velhos desenhos institucionais. Como alguém disse, não podem desenhar-se rotas novas em mapas velhos. É preciso construir novos caminhos, conceptualizados no quadro de uma estrutura de valores universais, construídos ao longo de séculos e séculos e que constituem a nossa identidade comum, permitam habilitar-nos com chaves de solução para os problemas que hoje a Europa e o mundo enfrentam. O Tratado de Lisboa pretende isso mesmo e finalmente está em condições de entrar em vigor. É certo que o texto final do tratado é o resultado de compromissos duramente conquistados. É fruto de encontros e desencontros que desembocam num texto final que não é perfeito. Mas no seu conjunto e em aspectos essenciais para a construção do nosso futuro coletivo, ele corresponde a um passo em frente significativo que pode sustentar a nossa confiança na capacidade de construirmos um mundo mais democrático, mais justo, mais seguro, mais solidário e mais sustentável. Desde logo a afirmação à cabeça do tratado de um quadro axiológico de respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, primado da lei, direitos humanos e minorias. E ao atribuir estatuto legal à União Europeia, o Tratado de Lisboa habilita a aprofundar o seu papel na cena interna à União e internacional, promovendo os seus valores, quer para efeitos do seu próprio alargamento,
quer para a criação de estándares internacionais que regulem a globalização, bem como no que respeita ao comércio internacional e à política de desenvolvimento e ajuda humanitária. Este enquadramento é importantíssimo, porque significa a evolução de um acordo inicial entre Estados com objetivos meramente económicos, de livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços, para uma construção europeia que reforça, entre outros aspectos, a sua dimensão social, conferindo valor jurídico vinculativo à Carta dos Direitos Fundamentais, introduzindo uma cláusula social que obriga a avaliação do impacto social das políticas da União, reforçando o papel dos parceiros sociais e do diálogo social, inovando o processo de decisão nos assuntos sociais, designadamente a proteção dos trabalhadores, a representação coletiva e defesa dos interesses dos trabalhadores e empregadores e os termos de emprego de cidadãos oriundos de países terceiros, enfatizando a importância dos serviços sociais de interesse geral para a construção do modelo europeu de sociedade, mantendo nas competências nacionais a fundação e estabelecimento de serviços públicos. Mas aquilo que me interessa aqui mais realçar é o reforço das competências dos Parlamentos Nacionais à luz do Tratado de Lisboa. É certo que na legislatura anterior este Parlamento deu passos importantes na adaptação a este novo papel, mas com a entrada em vigor do Tratado, o exercício dessas competências passa a constituir uma exigência permanente que não podemos ignorar. O mecanismo introduzido de alerta prévio permite ao Parlamento sinalizar o risco de não cumprimento do princípio da subsidiariedade ou de violação desse mesmo princípio pelas instituições europeias. Também, opiniões negativas de pelo menos 1/3 dos Parlamentos Nacionais obriga a Comissão a rever as suas propostas. Para além disso, cada Parlamento Nacional poderá recorrer ao Tribunal de Justiça em caso de violação do princípio da subsidiariedade. Esta competência é relevantíssima do ponto de vista dos conteúdos e do ponto de vista dos conceitos. Analisemos um exemplo. O Tratado de Lisboa mantém como competência nacional a organização dos sistemas de saúde e a proteção e melhoria da saúde humana. No entanto, e com o objetivo assim anunciado de atribuir conteúdo ao Estatuto de Cidadania Europeia, a Comissão trabalha há anos na construção de uma diretiva europeia relativa à livre circulação de pacientes no acesso a tratamento em centros de referência europeus a cargo dos sistemas nacionais. Ora, se a formulação desta diretiva, a formulação final, não prevenir mecanismos de justificação prévia para essa circulação, ela poderá pôr em causa o princípio da subsidiariedade, porque potencialmente colide com a organização e funcionamento do sistema, que é de reconhecida competência nacional, e põe em causa os valores da União porque agrava as desigualdades. Mas, no que respeita aos conceitos, esta questão é também relevante. Sabemos que nos dias de hoje, grande parte das diferenças ideológicas que caracterizam os partidos que se submetem a sufrágio democrático assenta nos modelos de proteção social. Ora, se as opções sufragadas forem postas em causa por intervenção das Uniões Europeias, é o próprio cerne do funcionamento democrático e das suas escolhas que é posto em causa também. Por isso, é importante que a arquitetura desses modelos seja competência nacional e por isso é também fundamental que essa competência seja rigorosamente salvaguardada através dos mecanismos previstos no Tratado. Enfim, o que o Tratado de Lisboa consagra é uma nova arquitetura para enfrentar também uma nova organização de espaços no interior da União e um melhor e mais eficaz relacionamento com o envolvente externo a ela própria. Mais transparência no funcionamento das instituições europeias através de maior escrutínio democrático e regras explícitas de funcionamento.
maior capacitação para desempenho pela União de um papel cimeiro e preponderante na cena mundial, enquanto espaço praticante e construtor dos mais elevados estándares de respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo primado da lei, através de mecanismos de funcionamento que reforçam a capacidade de decisão e de representação. E como afirmou Eduardo Lourenço, a Europa sem unidade já foi o centro da história e só recuperará um lugar análogo ao que aí teve durante séculos se, como União Europeia, digna desse nome, se impuser no novo tabuleiro político e geoeconómico do planeta. Nesta construção, senhoras deputadas e senhores deputados, todos e cada um de nós têm um papel a desempenhar. Exerçamo-lo. Estaremos, assim também, a dar sentido à ambição do projeto europeu. Disse.